irmãos, a paz do Mestre Jesus já está conosco e tanto precisamos dela, porque sem ela, sem essas orientações que o Mestre Jesus nos trouxe, nos deixou na sua passagem, sua última passagem pela terra, nós dificilmente conseguiríamos encontrar o equilíbrio espiritual. Alguns anos assim, a gente tem vindo a ouvir essa gentileza exagerada até do nosso amigo de todos que nos convidam para vir falar aqui. Eu sempre digo, eu sou motorista de uma palestrante conhecida aqui na cidade, então de vez em quando ela não pode falar, eu faço às vezes, né, do trabalho dela. Mas as oportunidades surgem e eu sempre sou muito pegado à tecnologia. Apesar que esse cabelinho aqui, camuflado, meio esbranquiçado, parece que é um velhinho desatualizado, mas eu, desde que inventaram esses negócios aí de internet, telefone celular, eu me apaixonei e entrei de cara nisso. E meu trabalho normalmente é feito através desse. Mas às vezes a tecnologia atrai a gente. Dona Gladys, que é uma conferencista já famosa, experimentada, ela nunca deixa de trazer o seu script. Eu confio na tecnologia e às vezes falha. Então, nós tivemos hoje aqui uma falha tremenda, porque esse trabalho, com o mesmo título, nós fizemos em Rio Grande. Então, nós vamos ver aqui, ó, maravilha, Casa Espírita Nova Esperança, assim no Rio Grande. Não é nada disso, eu tinha modificado. Eu fiz uma outra lâmina e modifiquei a estrutura do trabalho, mas o trabalho é o mesmo, de maneira que eu não vou usar exatamente o esquema que eu tinha no outro, mas as ideias serão as mesmas. Então, de repente, quando a gente for apresentar aqui o trabalho no Data Show, talvez algumas lâminas eu passe e elas não tenham muito sentido. Não se prendam muito às lâminas, tá? O conteúdo é que interessa. E eu vou tentar fazer junto com o meu telefone, porque por precaução eu havia passado um e-mail para mim mesmo, com um outro endereço, para que tivesse uma saída, né? E o programa está aqui, pena que nós não tivemos tempo de passar para o computador. A questão toda desses benefícios do conhecimento da doutrina espírita, do espiritismo, para o equilíbrio espiritual. Que benefícios seriam esses? Como é que a gente conseguiria ter esses benefícios? E eu começo contando, lembrando uma história muito pessoal. O Divaldo e esses outros grandes oradores, eles sempre trazem uma história de alguém, né? Não sei se as histórias sempre são de alguém, mas eles põem na boca dos outros. Eu ainda não consegui fazer essa adaptação de jogar as minhas histórias na boca dos outros. Mas eu vou contar uma experiência pessoal no tempo que eu ainda não era espírita, no tempo que eu era um jovem, né? Um jovem estudioso, frequentando a cruzada eucarística da Igreja Católica, muito satisfeito de estar. E num determinado momento da vida chega-se um ponto em que as coisas começam a não fechar, as respostas já não são as mesmas. E eu recordo que um dia desses, um dia daqueles, indo para uma missa, para a famosa missa das 10 da igreja de Santa Cecília em Porto Alegre, conversando com um companheiro do grupo, que era muito inteligente, muito sabido. Eu perguntei para ele, afinal de contas, o que é Deus mesmo? Porque eu não sei se os irmãos aqui têm uma concepção exata de Deus, sabem que realmente é Deus, entendem. Mas eu, naquela época, eu estava muito preocupado com isso. E ele me disse, deu uma resposta muito firme e incisiva. Deus é princípio metafísico. Deus é um princípio metafísico. Olha, eu não entendi o que seria aquele princípio metafísico. E aquilo ficou, aquela resposta, durante muitos anos, uma indagação terrível, eu sem entender o que seria aquele princípio metafísico. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, e houve um convite inusitado. Um
companheiro de rua, um guri, que morava na nossa mesma rua, em Porto Alegre. Um determinado dia chega e nos convidou a nós, a mim e ao meu irmão, para irmos a uma tarde juvenil. Não sabemos que história era essa, de tarde juvenil. Para nós, todas as tardes era tarde de ir a cinema, né? Tempo que a gente ia a cinema, nos domingos, ou então ia ver um jogo de futebol, mas tarde juvenil, e era numa sociedade espírita. Pô, quando ele falou que era sociedade espírita, naturalmente eu fiquei com o pé para trás. O meu irmão aceitou, foi, e eu não fui. Eu vou ficar, porque minha família na época, embora todo mundo católico, aquela coisa toda, mas nós tínhamos uma ala radical na família que, não que fosse radicais, às vezes eram aqueles católicos de cerimônia na casa deles, a primeira mesa servida, em primeiro lugar sempre para o padre, né? Então a coisa era meio rígida. E eu digo, poxa, agora vou um grupo de espíritas, eu não vou nesse negócio aí. Não fui, o meu irmão foi. E o meu irmão, eu digo, bom, aguardar, passar a tarde, vamos ver o que vai acontecer. Quando ele chegou à noite, chegou muito feliz, né? Digo, opa, camarada não passou por nenhum problema, porque senão não teria chegado feliz, foi no centro espírita. E ele, chegando com aquela alegria, me contou como tinha sido o encontro da juventude. Para mim também, para nós, era novidade, a gente estava acostumado a ir nas reuniões de catecismo, aquela coisa toda. Aprendia, recebia aquelas aulas e terminava, e não acontecia nada. E depois ia a missa, terminava a missa, cada um para sua casa, não tinha aquela reunião de jovens. E aí ele contou como é que tinha sido. Contou como havia sido e me convidou para que no próximo domingo a gente fosse assistir a uma aula de evangelização. Bom, eu procurei a semana inteira ver as reações do meu irmão. Ele estava cada vez melhor, mais feliz. Bom, eu acho que se ele veio assim, a coisa deve ser boa. E realmente fomos, passamos aquela semana aguardando e fomos a essa aula de evangelização. Para nossa surpresa, e aí que veio a questão que eu começo a entender desse benefício do conhecimento do Espiritismo para esse nosso equilíbrio. Na primeira aula, será que alguém teria a intuição de qual foi o tema que foi discutido? Deus, pelo amor de Deus, né? Primeira aula para alguém que tinha umas dúvidas terríveis a respeito da existência de Deus, ou do entendimento do que seria Deus. A primeira aula, se tratando de Deus, seria uma coisa bastante interessante, e realmente foi principalmente a metodologia, principalmente quando se começou a conversar, quando se começou a estudar, o evangelizador trouxe o tema, pelo livro dos Espíritos, pergunta número 1, capítulo 1, quem é Deus? E aí aquela resposta sintética, causa primeira, inteligência suprema do universo, causa primeira. Então já tirava aquela ideia do Deus, embora a igreja não cultivasse mais, mas aquele Deus Senhor, aquele Deus poderoso, que está cuidando da nossa vida, e que está tomando decisões e está se vingando. Aquilo tudo começou a se modificar através do estudo. Não? Aquela foi a primeira aula, e depois nós passamos o ano inteiro estudando os fundamentos do Espiritismo. E dentro desses fundamentos nós começamos a ver coisas assim interessantes, como, por exemplo, a história da reencarnação. Para nós era uma novidade. Por mais que a gente tivesse estudado no catecismo, lá nós falávamos a ressurreição, conforme era pregada, seria o fim dos tempos, que nós voltaríamos, todos, embora nossos corpos tivessem, nós voltaríamos em carne,
nós teríamos renascimento de carne no mesmo corpo que havia passado. As coisas não se fechavam. Mas quando nós estudamos, passamos a entender o mecanismo da reencarnação, a questão da imortalidade da alma, a questão da existência dos espíritos, todos os credos religiosos, todas as filosofias, elas se baseiam em 3 ideias. Existem no universo, no mundo: é Deus, Espírito e matéria. Ora, se Deus, que é a potência criadora, Espírito e matéria, Espírito o que é? Espírito é justamente esse outro elemento que faz parte dessa tríade. Então, Deus, Espírito e matéria. Começamos a estudar a questão do Espírito, a existência do Espírito, a pré-existência, a imortalidade. Isso tudo foi criando na nossa mente, no nosso conhecimento, foi criando uma verdadeira base para suportar os acontecimentos da vida. Porque se nós não temos determinados conhecimentos na nossa vida, quando nos acontece alguma coisa, nós vamos procurar interpretar, saber por quê. Se não temos conhecimento, naturalmente nós vamos achar que é uma injustiça, eu não merecia. Nunca havíamos ouvido falar na tal de lei de causa e efeito, mas não na pura e simples acepção física, mas na acepção moral, na acepção espiritual, as consequências das nossas atitudes na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso tudo foi mexendo muito com a nossa cabeça, com aquilo que o jovem precisava, justamente numa idade de formação, ali passando dos 15 anos, 16, né? 16 anos, foi justamente nessa fase que nós estávamos mais preocupados, a maioria dos jovens estava preocupada em ficar jogando bola nas esquinas, indo para o colégio e sem essa preocupação que aqueles jovens espíritas tinham. E aquele conhecimento foi se solidificando em nossas mentes, de maneira que conseguimos, de repente, chegar à idade não madura, mas de mais experiência. A vida foi nos levando, nós sempre frequentando o grupo, e a gente vê que as pessoas que vêm ao centro espírita vêm com uma finalidade. Qual a finalidade? As pessoas vêm não apenas para tomar um passe, não apenas para fazer aquele cumprimento da obrigação religiosa de cultivar o dia da semana para as coisas espirituais. Não, as pessoas vêm ao centro espírita para se esclarecer, para aprender alguma coisa, para verem alguma novidade que possa isso nos fazer bem. E o que se aprende, o que se ouve, normalmente a tendência é que se aproveite, não é? Pois isso tudo foi se formando na nossa vida. E quando, de repente, estamos com a vida organizada, com a família já constituída, nós vamos começar a ter as primeiras experiências em que nós vamos nos defrontar com alguma coisa que precisava realmente testar aqueles conhecimentos. Naturalmente, esse fenômeno aí, eu sou meteorologista, viu? Eu fui meteorologista, hoje trabalhei na Força Aérea, então era meteorologista. E eu adoro fotografar nuvens. Então quem me acompanha pelo Facebook ou pelo Instagram vê que eu sou um chato, eu adoro nuvens, né? E quando eu vejo uma coisa como essa aí, eu não poderia jamais deixar de fotografar ou de mostrar, né? Isso aí, quem é daqui de Torres conhece muito bem o que aconteceu há alguns anos atrás. Tivemos uma maravilha de um furacão se formando na nossa costa, que foi um horror, né? Mas muito antes desse furacão ter aparecido, eu botei esse furacão de propósito, porque o furacão é uma coisa de agora,
criança. Quando ainda minhas crianças eram pequenininhas, nós não frequentávamos, a gente tinha uma casinha lá no Pinhal. Alguém aqui conhece o Pinhal? Se alguém não conhece, pode saber o seguinte: um lugar, os piores vendavais acontecem, o mais horroroso acontece. Claro que tem dias bonitos, nem o de hoje, de ontem, né? Mas o Pinhal era uma maravilha para dar vendavais. E um vendaval desses, num dia que estava tão bonito, tão alegre, tão cheio de sol, de repente entra aquela nuvem rasteira, violenta, e uma destruição total das imediações onde nós estamos. Com 4 crianças, um casal ainda jovem, com 4 crianças. O que acontece? A casa voou pelos ares. Nós estávamos na rua, não tínhamos aonde nos abrigar. Descobrimos uma casinha mais velha do que a nossa. A nossa casa era nova, mas voou. A velhinha estava lá firme, né? A nova caiu. E tinha um banheirinho de rua. Entramos os 4 para dentro do banheiro de rua, banheiro da casa. Ficamos 4 pessoas ali. A mãe das crianças, naturalmente, se acomodou no vaso, solenemente, 2 crianças em cada perna. E o pai segurando a porta e o telhado da casa, porque nós estávamos com o olho no furacão. E as crianças ali. E agora? O que fazer numa hora dessa? Qual a atitude diante de uma tempestade? O que fariam os irmãos? O que fariam? Rezar? Não. Nós rezamos, claro. Mas, em primeiro lugar, mostrar a tranquilidade. Receber o infortúnio de uma maneira que pudéssemos enfrentar as consequências do que estava vindo. E aí, a exímia contadora de histórias, já contou tantas histórias aqui na casa, começou a contar histórias para as crianças, histórias das aulinhas de evangelização. Contando história para as crianças, cantando, e o vento lá fora destruindo tudo. A gente ouvia o barulho das casas caindo, né? A coisa assim foi um terror de muitos minutos. Passada a tempestade, naturalmente, fomos procurar socorro e conseguimos sair daquela situação, casa destruída, de noite, inverno, horror. Mas tudo se deu bem, porque quem tem amigos, quem trabalha no bem, sempre tem alguém que acolhe, não é? E fomos acolhidos e isso passou. Mas, alguns anos depois, 2004, famoso ano em que aquela maravilha se aproximou aqui da Costa dos Torres, a nossa filha mais velha, então já era uma moça, né? Já com a sua vida estava aqui em Torres. Nós tivemos aqui em moradia na cidade aqui durante 14 anos. E ali na beira-mar, na frente do calçadão, aquelas imediações, e estava muito feliz da vida, porque estava um fim de semana, um dia maravilhoso da semana, essa coisa toda. E quando eu vi, através da internet, previsão de tempo, meteorologista, a gente nunca se aposenta, né? Está sempre trabalhando, está sempre olhando. E eu avisei para ela, telefonei e disse: olha, filha, está acontecendo um fenômeno que nunca aconteceu no Brasil, mas isso aí é um furacão que vai bater em todos. Naturalmente, ela disse: não, pai, está tudo tranquilo, nós estamos passeando aqui na beira da praia. De repente, ela me telefonou: olha, a coisa também é difícil porque a polícia passou aqui com os megafones pedindo para todo mundo se recolher. E as pessoas se recolheram e foi aquele desastre, não é? Eu sempre digo: tempestades acontecem, mas tu tem que estar preparado para enfrentar a tempestade. Foi um horror. Mas o que aconteceu com ela? Ela lembrou-se da infância, daqueles momentos que teve de tremenda angústia, de tremenda dificuldade, em que, em primeiro lugar, se manteve a calma. Em segundo lugar, se pediu a proteção dos amigos espirituais. A gente pode até achar que eles não protegem, não é? A gente pode até achar. Nós estávamos agora aqui nesse
esse desatino aqui para saber o que houve, o que houve que não foi para o lugar certo a gravação da exposição. E tínhamos certeza que a espiritualidade estava nos ajudando. E a mesma coisa acontece no momento da dificuldade. Se apela para a espiritualidade nos ajudar. Se tivermos que morrer, vamos morrer. Se tiver que nos quebrar, vamos nos quebrar. Mas não podemos entrar no desespero. O Chico Xavier conta aquela famosa história, né, de que o avião em pane, caído, ou ameaçando cair, todo mundo gritando, ele começou a gritar. E aí o irmão gritou: isso dá para morrer com dignidade. Aí o Chico: mas não tem jeito, eu vou entrar na onda, né? Mas nós já passamos, em outra ocasião, por situações semelhantes. Um desastre iminente, aquela coisa toda, todo mundo gritando, e tu não vai gritar. Eu quero ver como é que a gente morre. Se é para morrer agora, para morrer de olho aberto, justamente para ter certeza, para dizer. São essas convicções que não adianta nada nós vermos o seu espírito, não adianta nada nós passarmos a semana estudando e diante de uma situação de extrema dificuldade, nós vacilarmos nesses conceitos. Não é uma questão de fé cega, não é uma questão de lógica, de raciocínio. Se esses fundamentos nos servem, se esses fundamentos nos acompanham durante toda a vida, na hora do desespero, nós temos que aplicar. Ao menos vamos sofrer menos. Vamos morrer tranquilos, para saber que chegou a hora. Não há desespero nenhum em se morrer. Ontem mesmo eu vi um palestrante lá em Rondinha, ele perguntou: alguém aqui já viu o espírito? Eu faço a pergunta: alguém já viu o espírito? Alguém aqui já viu? Ninguém viu, né? Mas duas pessoas disseram que viram. E perguntou. E ele perguntou: e aí, como é que eu fiquei morrendo de medo? Realmente nós estamos morrendo de medo, sabe por quê? E ele deu a resposta. Por que nós estamos morrendo de medo de ver espírito? Porque nós não temos a concepção de que nós somos espíritos dentro daquela tríade que existe: Deus, Espírito e matéria. Nós somos espíritos. Então nós não nos vemos como espíritos, nós nos vemos como encarnados. Eu sempre faço a piadinha de frango, né? Os encarnados e os desencarnados. Ontem os encarnados passaram o trabalho de novo. Parece que hoje sempre aquele vexame dos encarnados. Hoje os desencarnados estão, quer dizer, os não encarnados estão peleando a essas alturas, né? Pois bem, mas se nós temos a concepção de que nós somos espíritos, não deveríamos nos assustar quando a gente vê o espírito, quando a gente percebe. E quando a gente está nesse estado de necessidade, bom, apela-se para o nosso espírito protetor. Ele está ali nos dando a mão, nos ajudando a enfrentar. Pois bem, passado esse momento que essa nossa filha viveu aqui, experimentou as dificuldades, depois disso ela se tornou tremendamente forte e pôde enfrentar a sua vida com galhardia diante de todos os momentos de agonia. A Fúria dos Ventos, naturalmente, tudo aqui, nós nos referíamos no trabalho que apresentamos, não era exatamente da localidade aqui, com mais ênfase. Mas nós temos a cada dia que passa, nós passamos por surpresas. A cada dia que passa, nós vamos vendo as dificuldades. Mas nós não podemos nunca esquecer que depois das dificuldades sempre vem uma coisa alegre. Eu digo assim, não, a maior dificuldade que até hoje nós passamos. Eu peço escusas se novamente eu vir trazer aqui, e às vezes as pessoas que ouvem as palestras da gente são as mesmas, né? A gente acha assim, os espíritas são muitos, mas na realidade nós estamos muitas vezes a dizer espírito, tantas vezes ouvimos, e os palestrantes às vezes se repetem.
Eu conto que essa heroína da nossa história daqui de Torres nos deixou inesperadamente. Sofreu um acidente em plena juventude. Saiu de casa para fazer uma determinada tarefa e faleceu. E nós passamos pelo aquele horror que é perder um filho na flor da idade, no momento de alegria, no momento de vida em exaltação, e aí tu tens que puxar lá de dentro o teu conhecimento para enfrentar as dificuldades, para entender que aquilo ali não foi castigo de Deus, para entender que cada um tem a sua hora, para entender as leis de causa e efeito, para lembrar de reencarnação, para lembrar do que a gente fez no passado. Às vezes eu vejo assim pais que passaram por esse momento de perda de um filho e vejo as reações. Eu até participei de um programa com o Lauro Guardi, na Rádio Gaúcha, alguns anos atrás, onde tinham 4 pais que haviam perdido seus filhos e todos estavam contando as suas experiências e como reagir. Isso não vem ao caso, mas o que passa pela nossa cabeça é quando nós vemos determinadas situações. O que será que nós, pais que passamos por isso, fizemos em outras existências? Porque eu não fiz nada de mal nessa. Você não prejudiquei ninguém. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa prova? Então nós temos que fazer uma análise para ver, puxa, de onde vem isso? E sabe o que me ocorreu? Se uma cena me apareceu diante de um quadro que aconteceu com um amigo nosso, ele estava naquela mesma situação, a pessoa que nos ajudou no momento da dificuldade, poucos meses depois aconteceu a mesma coisa. E eu, vendo que isso é um companheiro espírita, um companheiro de trabalho de muitos anos, ele, a esposa, tudo, pessoas engajadas, aí me passou um filmezinho na cabeça, naquela série de Noite, que foi ordenada a morte dos primogênitos, que sabiam que o Messias estava ou havia nascido, então foi determinado que se matassem todos os recém-nascidos, porque poderia estar ali o Messias. E, na minha ideia, naquele momento, digamos, de êxtase, enfim, não sei o que houve, naquele momento me apareceu nós, ele, vários outros, ali com aqueles soldados que estavam executando os filhos dos outros. Muito fácil, filho do outro, não tem problema. Agora, impossível, está obrigado, soldado, tudo certo. Mas existem coisas que a gente faz obrigado, e existem coisas que a gente faz por prazer. Então se aproveita a obrigação e se associa ao prazer. E muitos matavam por puro prazer, para exterminar mesmo, exterminar a raça, exterminar, enfim, o perigo. Pois bem, meditando sobre tudo isso, vendo, entendendo essa situação toda, passou aquele momento de tremenda tristeza. Meses depois, 9 meses depois, 10 meses depois, a alegria me surgiu uma neta, me apareceu uma neta, uma das nossas filhas ganhou uma criança. 10 meses depois, e foi uma alegria. Então vocês vejam que como em pouco tempo a vida modifica. Agora imagine se a pessoa diante de um momento de extremo sofrimento, extrema dificuldade, pratica um ato de desespero, desiste de viver, como várias. Nós temos ouvido relatos de pessoas daqui do litoral que têm passado por momentos assim, de dificuldades, perda de filho é a pior coisa que pode existir para quem é pai, Quem é pai, ele perdeu um filho, é uma coisa assim dramática. E elas tiveram aquele momento de desespero, mas depois, por um motivo ou outro, tiveram conhecimento de que outras pessoas passaram por isso e reagiram.
estão trabalhando, estão vivendo como contrário, uma razão para continuar. E é isso que a gente tem que pegar nesses postulados, nesse ensinamento todo que nós recebemos. Então, as alegrias de cada dia. Então me aparece uma neta maravilhosa, os maravilhosos dias de sol, cada dia que nasce, cada dia que termina. Isso tudo são alegrias da vida. Quando a gente olha uma criança, passei agora de tarde, estava vindo da praia, e passei, estava com o pai com 3 crianças ali, as criancinhas bem desarrumadinhas, bem pobrezinhas, estavam felizes da vida ali. Eu olhei aquela cena assim, passei a mão na cabeça, porque a gente até também tem que ter certo cuidado hoje, né? Tocar as pessoas. Isso antes era muito natural. Hoje a gente tem que ter mais um pouco de cuidado, porque as pessoas estão muito sofridas. Então qualquer gesto mais amistoso, qualquer gesto mais de aproximação pode complicar a vida. Mas foi tão espontâneo ter visto aquela criança, me deu uma felicidade também de ver que diante de todo o quadro, aparentemente um quadro de pobreza, um quadro de dificuldades, as pessoas estavam felizes, estavam brincando, as crianças estavam alegres e muitas vezes com tremendas dificuldades na família, não é? Então, a esperança de cada dia se olha para uma criança, não tem coisa melhor, não é? E se lembrar que a vida é feita de momentos bons, momentos simples, que a gente muitas vezes não valoriza. O momento de estar com os filhos, andar de bicicleta. A última vez que eu andei de bicicleta com a minha neta faz já uns 5 anos. Mas fizeram uma fotografia tão bonita que cada vez que eu olho aquela fotografia, ela andando comigo na bicicleta, é coisa inesquecível. Eu tenho uma foto que foi tirada por um amigo da nossa juventude. Quando eu falo da nossa juventude, esse pessoalzinho mais novo, nós ninguém nasceu velho. Uma coisa que a gente tem que ter essa concepção. As pessoas olham assim, minha neta principalmente, ela olha a diferença de idade, os velhos parecem uma coisa que a pessoa já nasceu velha. Eles não têm aquela vivência, mas aí eu mostro a mãe dela no meu copo, o rosto todo sujo de chocolate, de chocolate bis. Coisa maravilhosa, não é? Momentos de alegria são coisas simples que ficam. Nós temos que justamente cultivar essas questões de simplicidade, essas questões de tranquilidade. Estou trazendo aqui uma fotografia e eu procuro no nosso trabalho sempre usar uma coisa real, não me utilizar de trabalhos além, né? Essa fotografia aqui é uma coisa assim mais sensacional que eu já vi. Vocês estão vendo, 3 pessoas sorrindo aqui, né? Nós temos uma que é a mãe, a outra é minha filha, né? Eu tenho um mundaréu de filha, eu arei reencarnado, né? Vieram tudo como filha, né? Para complicar bastante a vida. E mais, o jovem Yuri, esse menino já desencarnou, mas durante alguns anos ele padeceu de uma doença que o tornava totalmente dependente. Nós vimos a dificuldade, essa criança morava aqui em terra de areia e tinha problema de respiração, tinha tudo que é problema que se possa imaginar. E a coisa mais impressionante é que nós nunca vimos a mãe e o pai reclamarem do sacrifício tremendo que era essa criança, a dificuldade que era, e estavam sempre alegres, sempre felizes, não é? Aí nós nos perguntamos, puxa, todos nós somos iguais perante a vida, todos nós, por que Deus, né, que diz que é tão bom, permite que cada um tenha estilos tão diversos? Simplesmente que cada um é herdeiro de si mesmo. Aí que vem o conhecimento espírita, o conhecimento da reencarnação. A gente nasce, nós sabemos que precisamos de vivenciar aqui na Terra para
queremos progredirmos moralmente, materialmente e tanto, mas moralmente, nos livrarmos das coisas ruins, porque na hora que a gente desencarna, tudo que nós temos aqui, nosso carrão ali na frente, nossa maravilhosa casa na beira da praia, isso tudo fica, e no outro dia está todo mundo brigando para pegar o resto. E nós, o dono, saímos sem erambeira, de mãos abanantes. Então a única coisa que se leva, dizem os espíritos, isso aqui é depoimento de espíritos esclarecidos. E nós só levamos o que nós fizemos de bom, nós levamos a nossa essência para uma próxima encarnação. Os problemas que nós criamos aqui, as dificuldades, na próxima encarnação, nós vamos acertar. E muitas vezes, então, são esses destinos. As pessoas com tremendas dificuldades, pessoas com sofrimento, enquanto outras, beleza. E essa mãe hoje, depois que perdeu esse filho, já está no terceiro filho, e nenhum dos filhos apresentou problema parecido, o que comprova que cada um é herdeiro de si, cada um tem o seu problema particular, não é? Nós somos assim. Então, Deus não está castigando ninguém, não é? Nós vamos encaminhando para o finalzinho, mas eu vou trazer aqui uma receita de bolo, que as pessoas, assim, muita gente gosta. Tá, mas conversou tudo isso, mas afinal de contas, o que vai ficar para nós? Então, se alguém quiser anotar, eu vou fazer a gentileza de mostrar. Isso aqui é o equilíbrio. Eu trouxe o equilíbrio na corda bamba. Dificuldade de alguém caminhar numa corda bamba, né? Agora imagine a gente conseguir ter equilíbrio espiritual. A maioria de nós dificilmente tem equilíbrio espiritual, equilíbrio psicológico. Nós basta que dê uma trovoada hoje, toda a coragem, eu estava lá tomando uma chuva, deu um estouro do raio que caiu próximo, todo mundo correndo. Mesma coisa que o espírito. Apareceu, tem um espírito aqui, assim, todo mundo correndo aqui da sociedade, desesperado. Mas eu queria ver bom, agora já foi bom. O espírito é que nem um ET, né? Quando ele aparece, as pessoas até não acreditam, mas quando ele aparece, quando chega, ele já era. O espírito faz a mesma coisa. Eu estou chegando, graças aos estudos que estou fazendo, que espírito e ET, eles têm tudo muito a ver, né? Eles aparecem, desaparecem, deixam a gente uma confusão tremenda. Pois bem, o equilíbrio espiritual. Então vamos dar aquela receitinha de bolo para quem quiser sair daqui formado para obter o equilíbrio espiritual. E agora, cada um a nós, para ver o que lhe cabe. Puxa, o primeiro que me aparece é esse aí. Não perturbemos a paz dos outros. Coisa, né? Eu estou assim, normalmente no verão, todo mundo descontraído, né? Eu não sei se a maioria das pessoas que estão aqui são residentes, todos, ou se são veranistas, mas não tem importância, tudo a mesma coisa. A gente só muda temporariamente de casa, não é? Mas o pessoal que vem de fora, quando eu mudava de todos, esses veranistas, esses caras, só me incomodar. O pessoal vem com aqueles carros de som maravilhosos, né? E passaram essa madrugada, às 4 horas da madrugada, mas o cara tinha um som extraordinário, coisa de louco. Perturbando a paz dos outros. Mas isso é uma coisa corriqueira. Agora, quando se perturba a paz de alguém, quando se faz uma mentira, quando se cria alguma coisa que alguém não tem nada a ver, isso é perturbar a paz dos outros. Então, para atingirmos, obter um equilíbrio espiritual, uma das receitas, não perturbemos a paz dos outros, até mesmo a paz do som. Vamos dizer o outro, não exageremos nossos problemas. Olha, isso aqui é uma maravilha. Exagerar os problemas. A gente está sempre com dificuldade. Mas se alguém tem uma dificuldade um pouquinho maior ou qualquer coisa, nós aumentamos a nossa. Para nós, a nossa sempre é a pior dificuldade. Nossos problemas são insolúveis. Então, nós não vamos nunca viver em paz, ter equilíbrio, se nós vivemos com qualquer problema, sem dinheiro, sem dinheiro. Tá, mas por que tu está sem dinheiro? Pois é,
vizinha comprou uma piscina. Eu tenho que botar uma piscina. Mora na praia, tem várias piscinas. Não, vou botar uma piscina. E aí arruma um problema. Vou gastar uma fortuna para botar uma piscina na minha casa. Depois eu tenho que limpar essa piscina, eu tenho que fazer uma série de coisas, vai cair folhas, vai ser uma sujeira, nem um horror. Mas eu fiquei com o problema. Arrumei o problema, aumentei a dificuldade, depois eu fico realmente sem saber o que fazer. E vamos exagerando. Mas agora o que é que eu faço? Bom, meu filho, te livra da piscina. Não é? Não nos preocupemos com calamidades que talvez não venham a acontecer. Muita gente sofre por antecipação. Então já está acontecendo, vai acontecer, agora as previsões, vai dar tsunami, que a terra vai acontecer isso. Pelo amor de Deus, eu vou continuar morando na beira do mar. Se der um tsunami, deu. Se não der, não deu. Mas muitas vezes a pessoa sofre tremendamente, se preocupando com alguma coisa que talvez não aconteça. Pode ser que aconteça, a gente tem que se precaver, etc. Mas não podemos viver a nossa vida em torno disso. Precavenhamos-nos do veneno dos boatos. Isso aí, meu Deus. Boato é coisa maravilhosa. As pessoas ouvem e passam. Quem frequenta a rede social, então é maravilha, né? Tem uns assim, que são, as pessoas são tão imprudentes que dizem assim, não vi, mas estou repassando. Aí tu vai ver um boato, uma coisa assim terrível, a pessoa não sabe se é verdade, mas já está passando. Ela quer passar, ela quer. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa dessa vai ser equilibrada? E que vai atrás de boato. E boato, todo boato tem um fundo de verdade, será? Ainda mais hoje, vivemos na época dos fake news, essa coisa toda, não é? Diante de ocorrências infelizes, silenciamos. Estamos vendo lá, vimos um vizinho envolvido lá na sua casa, resolveu fazer uma plantação, naturalmente, plantava milho, etc e tal. E aí, de repente, resolveu botar uma planta exótica, né, porque era tão bonitinha, né? Só que de repente viu que ele estava ficando rico. Aí desconfiaram, foram ver, era aquela marihuana. Né? Ele estava cultivando maconha. Quem tem maconha medicinal tão boa? Todo mundo sabe que é na comunidade civil. Mas hoje, casualmente passei pelo vizinho, todo mundo tranquilo, silenciando, porque a infelicidade é dele, o problema é dele. Então, silenciamos diante de ocorrências infelizes, é um problema para ele. Ele criou um problema para ele, para a família, para a sua credibilidade. Agora nós não temos que estar anunciando, mostrando isso. Olha, aquele cara lá no dia tal, plantou isso, fez aquilo. Isso é uma outra forma. Oremos pela paz. Eu acho que todo mundo aqui ora pela paz, né? Todo mundo orando pela paz. Não sei, eu tenho meio dificuldade de me concentrar para orar pela paz. Mas eu procuro orar para o meu melhoramento, porque se eu não estiver em paz, se eu não conseguir me tranquilizar, se eu não conseguir não prejudicar o outro, não adianta eu orar pela paz dos outros. Tem que orar pela minha paz, para fazer a minha paz produzir. Mas se a pessoa já superou isso, vamos orar pela paz. Mas outro, confiemos na espiritualidade maior. Isso aqui nós já falamos, né? Na hora da dificuldade são eles que nos socorrem. Sigamos os ensinamentos do Espiritismo. Não sei se apareceu aqui, eu anotei ver, porque havia esperança. Se a gente seguisse os ensinamentos espíritas, e os ensinamentos de qualquer religião, ser espírita, ser evangélico, ser católico, é tudo a mesma coisa. Porque todas, elas, a base moral é a mesma. Os ensinamentos são os mesmos. Só que umas têm uma determinada maneira de se expressar, tem determinados pontos de vista. Mas se a pessoa seguisse os ensinamentos básicos, não precisaria essa divisão, somos nós que fazemos. Nós dividimos tudo. Time de futebol é dividido, é partido
dividido, religião é dividida e a gente se odeia, porque ninguém aceita o outro. Por incrível que pareça, vivemos numa sociedade que se diz cristã e, pelo amor de Deus, os cristãos se odeiam. Os espíritas, então, são assim uma fraternidade maravilhosa. Falam mal dos outros, todas as pessoas falam, mas nós temos que procurar não fazer essas coisas que vão nos desequilibrar, que não prejudicam os outros, prejudicam a nós mesmos. Lembremos de que em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. E por isso eu estou encerrando aqui o nosso trabalho, lembrando então aquela historinha daquela primeira tempestade. Tempestade, casa derrubada, vendaval, todo mundo podendo entrar no banho, e nós vimos uma pessoa serena, crente na proteção divina, crente na espiritualidade, sabendo que Deus não nos coloca em situações que a gente não tenha forças para enfrentar a dificuldade. Manteve-se tranquilo, calmo, e aquilo se transmitiu a todos os que estavam em volta. E a partir daí, o grupo se sustentou, suportou as dificuldades e tocou a vida para frente. Como a questão de, digamos, de divulgação do livro que um dia nós escrevemos, a casa já teve, não sei se ainda tem esse livro, Tudo Passa. Isso é um livro indicado para as pessoas que já passaram por essa dificuldade, que conhecem uma pessoa que tenha tido esse tipo de dificuldade, ter perdido o filho, para que entre em contato com ideias simples de como o livro não foi escrito com essa finalidade de querer ensinar, não ensina nada, mas mostra como que, se a gente tem a convicção do que estudou, do que pregou, do que fez durante a vida, as dificuldades passam mais ou menos pesadas. As dificuldades passam, mas a gente fica fortalecido. Que a paz de graça de Jesus permaneça conosco. Perdoe o meu trabalho audiovisual, não ter saído como eu gostaria, eu fiz um trabalho caprichado, mas eu tive que usar do jeito que deu. Afinal de contas, nem precisa disso. A gente usa esses recursos também só para as pessoas não dormirem. O pessoal gosta de encostar a cabecinha numa parede, assim, eu chego a dar um gol. Eu cheguei a fotografar. A sorte de vocês não trouxe a minha máquina, né? Durante muitos anos eu fui fotógrafo de jornais espíritas. Então eu fotografava Divaldo, fotografava Bom Teixeira, todos esses diretores que apareceram por aí, era uma maravilha. O que tinha de gente dormindo para dessa para Divaldo, mas na minha então, de gente que tinha sonhar. Muito obrigado e nos perdoem as dificuldades do